vídeo a gente vai falar novamente sobre zeros da função quadrática, só que agora nós vamos falar aí de duas estratégias de resolução que podem vir a ser utilizadas para que você ganhe um pouco de tempo e espaço, tá certo? Bom, aqui eu apresento três funções quadráticas, tá? A primeira é o que nós chamamos de função completa, porque ela vai ter o a, o b e o c diferente de zeros. O a aqui é 1, o b é o menos 7 e o c é o 6. No segundo caso, na função g, eu tenho novamente o a, o b e o c. O a é 1, o b novamente é menos 7, mas o c não aparece. Significa que ele é zero. Não é que ele não existe, ele vale zero. Tudo bem? E para terminar, no terceiro caso, na função h, eu vou ter o a igual a 1 novamente. O b agora não aparece, não tem ninguém multiplicando o x aqui, o x não aparece. Significa, não é que ele não tem ninguém multiplicando, significa que ele é multiplicado por zero. E eu tenho 0x aqui na expressão. E para terminar, a letra C é o menos 9, que é o termo independente. Tudo bem? As três funções, tá? Podem ter a raiz calculada, e nos três casos, para eu calcular a raiz, o que eu vou fazer? Pegar a função e igualar a zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, no primeiro caso, o x ao quadrado menos 7x mais 6 e vou igualar a zero. Essa primeira eu vou resolver por Bhaskara, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro eu vou para o delta, a fórmula b ao quadrado menos 4ac. O delta é igual, no lugar do b, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes no lugar do a, o 1, no lugar do c, o 6. O delta, então, aqui é igual, menos ao quadrado é mais, 7 ao quadrado, 49. Tudo isso menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Então, o delta deu aqui 25. Vou agora para a segunda parte, que refere-se ao x. A fórmula do x, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo sobre 2 vezes a. O x aqui, então, é igual a menos o menos 7, que é o valor do b, mais ou menos a raiz de 25, que é o delta, e tudo isso sobre 2 vezes 1, que é o a. O x, então, é igual menos com menos mais 7, mais ou menos raiz de 25 é 5, e tudo isso dividido por 2. Daqui, então, eu vou calcular aqui do lado o x1, que para mim vai ser o 7 mais 5 sobre 2, e vou calcular o x2 também. Mas deixa eu fazer o x2 aqui embaixo. X2 vai ser o 7 menos 5 sobre 2. Então, nesse caso aqui, para o x1, ó, 7 mais 5 é 12. Aí eu vou ter 12 dividido por 2, que é igual a 6. Está resolvido, calculei o x1. No caso do x2, 7 menos 5 é 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Prontinho, está resolvido aí. Calculei a raiz para a primeira função, tá certo? Então, o que significa isso? Se eu pegar o 6 e colocar no lugar do x, vai dar 0. Se eu pegar o 1 e colocar no lugar do x, vai dar 0 também, tá certo? Vamos à segunda, então, aqui, vamos para a letra G. Na letra G, novamente, ele quer a raiz. Se ele quer a raiz, eu vou pegar a função g e vou igualar a 0. Vamos anotar isso daí aqui. Então, quero calcular a raiz, pega a função igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos 7x igual a 0. Eu posso resolver por Bhaskara novamente, posso fazer exatamente o que eu fiz com a função f. No entanto, quando eu tenho c igual a 0, os dois elementos que me sobram têm a letra x. Eu posso fazer um procedimento chamado fatoração. Eu coloco o x aqui em evidência, tá? E dentro do parênteses vai sobrar o que eu preciso usar para multiplicar o x para voltar na linha de cima, tá certo? Ou uma outra forma de pensar é, eu tenho x ao quadrado. Se do x ao quadrado eu tirar o x, sobra o outro x.
Percebam que se eu fizer x vezes x, volta no x ao quadrado, tudo bem? A mesma coisa no segundo termo. Eu tenho menos 7x. Se eu tirar o x, sobra o menos 7. E tudo isso igual a zero, tá bom? De novo, ó, se eu fizesse a distributiva, eu voltaria na linha de cima. Não é para fazer, tá bom, pessoal? O procedimento de fatoração é o contrário da distributiva, tá certo? Então, aqui nessa linha, o x ao quadrado menos 7x seria o resultado. Eu estou escrevendo a multiplicação, tá bom? Se eu fizesse a multiplicação, eu teria que chegar na linha de cima. Então, vamos conferir, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 7, menos 7x. Percebam que o que a gente fez está correto, tá bom? Então, deixa eu apagar essa linha, porque não é isso que eu quero. O que eu quero é resolver essa equação. E aí vale o seguinte, quando eu tenho uma multiplicação igual a zero, guarda isso daí, anota, nunca mais se esqueça disso, tá bom? Quando eu tiver uma multiplicação igual a zero, significa que um desses dois fatores tem que ser zero. Os fatores são os valores que estão se multiplicando. Então, um valor é o x, o outro valor é o x menos 7, tá? Então, para que a multiplicação seja zero, ou o x é zero, ou é o x menos 7 que é zero. Tudo bem? É só isso e mais nada. O x igual a zero já é uma resposta. Eu já posso até pintar aqui, ó. Acabou. Tudo bem? Aí, do x menos 7 igual a zero, eu vou isolar o x. É só passar o 7 para o outro lado. Vai ficar x igual a 7. Prontinho. Acabou também. Veja que esse procedimento que eu usei aqui na função g, ele é muito mais rápido do que o primeiro. Da aplicação de Bhaskara, ele também é muito mais curto. Para efeito de vestibular, onde muitas vezes falta espaço, tá certo? Onde falta tempo, se você se lembrar disso, é bem melhor. Tudo bem? Vamos para terminar ao terceiro caso. Vamos aqui agora à função h. Mais uma vez ali, ó, na função h, eu quero calcular a raiz, que é o zero da função. Para calcular a raiz, eu vou pegar a função h e vou igualar a zero. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 9 igual a zero. Mais uma vez, eu não tenho b, eu só tenho uma letra aqui. Então, aqui dá para isolar a letra sem precisar aplicar a fórmula de Bhaskara. Poderia aplicar a fórmula de Bhaskara novamente, mas não tem necessidade. Quer ver? Vai ficar, então, x ao quadrado, que é igual, vou passar o 9 para o outro lado. A 0 mais 9. Eu vou ter, então, que x ao quadrado é igual a 9. E aí, o quadrado, eu posso passar para o outro lado como raiz. A operação inversa de elevar ao quadrado é calcular a raiz. Vai ficar, então, x igual a raiz de 9. Só tem uma observação importante aqui. Quando você passa o quadrado para o outro lado como raiz, vale o mais e vale o menos. Por quê? Porque se eu pego um número positivo e elevo ao quadrado, dá positivo. Se eu pegar o negativo e elevar ao quadrado, dá positivo também. Então, é por isso que eu tenho que considerar as duas respostas, tá certo? Aí dá para calcular a raiz. Se não desse para calcular a raiz, digamos que no lugar do 9 fosse o 7. Se desse raiz de 7, você ia parar por aqui. Acabou o exercício. Se der para calcular a raiz, é só colocar o resultado. Nesse caso, dá. A raiz de 9 é 3. E a minha resposta fica x igual a mais ou menos 3. Nesse caso aqui, ó, nesse exercício, o que eu posso fazer aqui? Para mostrar que tem duas raízes. Não é necessário, tá? Mas sendo mais cuidadoso aí na escrita, eu posso escrever x1 é igual a 0 e posso escrever x2 é igual a 7. Percebam que eu acho as duas respostas. Nesse daqui eu posso fazer a mesma coisa, só que aí eu vou ter x1 é igual a mais 3 e o x2 é igual a menos 3. Ou o contrário também, x1 é menos 3, x2 é mais 3. Dessa forma, eu vou chamando a atenção, eu vou destacando que, ó, tanto aqui quanto aqui, eu tenho duas respostas. Tudo bem?